Olá, eu sou Maria Sampaio, mãe quase médica e cientista. Eu venho aqui hoje falar com você como que é criar filhos sem religião. Eu não tenho religião, então eu crio minha filha sem religião e é sobre isso que a gente vai conversar. Senta aí que eu tenho muita coisa pra falar sobre isso pra você. Apesar da gente viver num mundo em que a religião está em toda parte, gente, a religião está na vida de todas as pessoas. A gente fala, graças a Deus, vai com Deus, a gente fala essas coisas. Tem uns ateus que realmente eles evitam ao máximo falar essas palavras, mas eles não podem fugir da religião. A religião está em todos os lugares. O nosso calendário, por exemplo, se não fosse a religião, como é que a gente ia ter? Então a religião, ela está em todas as partes, mas é importante a gente entender que ela não está na vida de todas as pessoas. A religião, ela pode ter formatos diferentes. Você pode acreditar que existem espíritos, fadas, você pode acreditar que Jesus é o seu salvador, você pode acreditar que você é uma bruxa e você pode fazer feitiços. Apesar de algumas referências, eu não sou Wicca, eu não sou satanista, eu não tenho nenhuma religião. Eu não encontrei uma religião que eu me identificasse, nem eu nem meu marido. A gente não gosta da explicação, a gente não acha suficiente pra gente as explicações, as evidências de que alguma religião seja mais correta, mais legal do que a outra. A gente acha que todas são válidas, mas não pra gente, pra nossa vida não. E é sobre isso que eu vou falar hoje, porque eu e o Bruno, aliás, se você não segue ele ainda, o Instagram dele é Papairanhos, segue lá, porque ele tá colocando conteúdo muito legal também sobre criação de filhos. Enfim, eu e ele, nós temos uma filha, e de todas as coisas que a gente teve que conversar quando eu tava grávida sobre criação de filhos, a mais clara, a mais óbvia pra gente era que a gente não ia criar ela com nenhuma religião. E criar um filho sem religião tem benefícios. Que polêmico! Mas tem benefícios. Criar com religião também tem outros benefícios, mas criar sem religião tem coisas legais pra gente aprender. E hoje eu vou falar 3. A primeira coisa é, o filho não precisa ser ateu pro resto da vida. Quando você cria uma criança sem religião, você não tá obrigando ela a não ter religião, você não tá forçando ela, você não tá dizendo pra ela, olha, não existe nenhuma religião no mundo e você não pode, você vai ser castigada num inferno quente se você seguir um certo Deus. Ela pode crescer e procurar a religião que mais faz sentido para ela. E essa, na verdade, é uma coisa que você pode aplicar com seus filhos, mesmo se você tiver uma religião. Se você pertence a uma certa igreja, você não precisa evitar de levar seu filho nessa igreja, você não precisa esconder seus rituais religiosos dele. Mas você pode sim dizer para ele que tá tudo bem se ele quiser se identificar mais com outra religião. Na verdade, seria até legal se você mostrasse para eles outros rituais de outras religiões, para ele poder ter acesso a isso. É muito legal quando a gente fala para a criança a realidade do mundo. E a realidade do mundo é que existem vários credos. Existem várias pessoas que acreditam em várias coisas e existem pessoas que não acreditam em nada e tá tudo bem. Todo mundo pode ser gente boa. A segunda coisa é que as crianças que crescem sem religião, elas tendem a entender melhor causa e efeito sobre esse mundo. Isso acontece porque quando a gente tem uma religião, e eu já tive, então eu lembro disso, a gente tende a associar a nossa crença à realidade objetiva do mundo. A criança pergunta pra gente, por que o céu é azul, mamãe? E se você não lembra porque o céu é azul, você pode ficar tentado a dizer, porque Deus fez o céu azul. Se a criança começa a bater no amiguinho, você pode ficar tentado a dizer, olha, não bate no amiguinho, porque senão Deus vai ficar muito chateado com você. Quando você faz isso, você não dá uma explicação muito boa para a criança sobre esse mundo. E ela fica acostumada a acreditar em coisas, mesmo quando a explicação não é boa. Uma coisa que se repete muito em famílias de pais ateus é que as explicações, elas têm que ser boas. Você precisa explicar por que o céu é azul. E se você disser para a criança que você não sabe porque o céu é azul, ela vai ficar te perturbando para você descobrir. E olha que oportunidade maravilhosa para o aprendizado. Se você parar esse questionamento na hora que você disser, porque foi Deus que fez assim, a sua criança tem um potencial de questionamento menor. E a terceira coisa, é uma coisa complementar que eu acabei de falar, é que as crianças, elas podem ser mais livres para questionar. Eu vou falar pra você por que isso é diferente do tópico 2, mas primeiro eu quero te dizer que
A coisa mais importante para você, como pai e mãe, deveria ser alimentar o questionador que existe dentro do seu filho. A gente tem muito medo disso. Eu percebi com esse tempo de me comunicar com vocês que a coisa de crianças questionadoras é uma coisa boa. Não é tão óbvio pra todo mundo como eu achava que era, mas assim, tem que virar sua religião, tem que virar uma coisa que você acredita, você tem que andar com um medalhão pendurado. Isso aqui é um medalhão de outra coisa, também não é religioso, é um medalhão de leite, que foi feito do meu leite materno com a Lacto. Depois vou deixar aqui. Olha lá como que eu fiz uma joia de leite em casa, sozinha, com o material que eles me mandaram. É uma coisa... É muito incrível, gente. Eu queria usar isso o tempo todo. Não pode usar adornos no hospital, mas assim... Vê lá, tem cupom de desconto. Se você for mãe, não perde essa oportunidade, porque a alimentação corre. E a infância corre. E a gente não aproveita a oportunidade de deixar a criança ser criança, deixar a criança mamar, deixar a criança questionar. E o que eu tava falando sobre criança questionar é isso. Quando você tem um filho e ele não está tão massacrado por uma religião específica, ele não vê problema em fazer quase nenhuma pergunta. No contexto da religião, e eu já tive religião, então eu sei que é assim, tem algumas perguntas que são proibidas, porque a religião ela costuma vir com uma certa moral. Você, como criança, numa família religiosa, você não pode perguntar, por exemplo, mas como você sabe, mamãe, que Deus existe? Isso é uma heresia, isso é feio, isso não é legal. Então, se você já tem uma religião e você não pretende abandonar ela, pelo menos deixe o seu filho fazer todas as perguntas que ele quiser sobre a religião. E quando esse questionamento surgir, dê respostas sinceras. Crianças precisam de respostas sinceras. Se você não sabe como que o mundo foi criado, fala, filho, eu não sei. A gente pode pesquisar juntos. Se você não sabe como que Deus especificamente construiu as montanhas, fala, eu não sei, filho, mas eu acredito nisso. Isso já faz uma diferença danada. Isso não mata o questionador dentro da sua criança. E isso não significa que você precisa criar seu filho sem religião. Mas eu crio a minha assim. É uma coisa que funciona muito bem pra gente. E eu quero saber o que você acha sobre criar filhos sem religião. Fala aqui. Criar filhos sem religião é o que você acha que é agora, e criar filhos sem religião é o que eu achava que era antes, porque eu quero saber o que você achava e o que você acha agora, porque eu sei que tem muito preconceito envolvido nisso, então fala o que você achava que era filhos, e deu, né? Antes e depois, a gente se vê na próxima, tchau!